Bom dia a todos. Peço, em nosso nome, a proteção de Deus para que ilumine a condução de nossos trabalhos. Tenho a honra de registrar o quórum legal, composto pelo eminente decano, conselheiro Lúcio Albuquerque, e pelos insígnios conselheiros Júlio Cabral, Raimundo Miquiles, Érico Desterro e Silva e Mário Filho, e ainda a presença do auditor Alípio Reis Firmo Filho, que todos recebem e cumprimento vossas excelências, registrando ainda a dupla honra que tenho de ter à minha direita o doutor Carlos Alberto, nosso doutor procurador-geral, e à minha esquerda, também do coração, esse símbolo do tribunal, em suas melhores vigas e colunas, que é o doutor Michel Levi Júnior. Trata-se, esta sessão ordinária, de nossa 13ª, que também é a administrativa. De início, submeto a vossas excelências a exame e votação atas de nossa última sessão. Em não tendo manifestação em contrária, dou por aprovadas. Cabe-me, ainda antes do expediente, doutor Michel, registrar que até depois de amanhã, o conselheiro Aino Moutinho encontra-se de férias. O conselheiro Júlio Pinheiro está em reunião no Tribunal de Contas da União. A conselheira Yara Lins viaja com autorização do tribunal. Está funcionando como conselheiro o eminente auditor, doutor Mário Costa Filho, que substitui Aino Moutinho até o dia 25. Nos expedientes do Tribunal do Paraná, posse amanhã, e só recebo agora, daí o comunicado, de Michel Riscard Reiner como procurador-geral. Do de Santa Catarina, também do TCE de lá. Do 16º Simpósio da Auditoria de Obras Públicas, já ocorrido. Agradecemos. Convite do Tribunal de Minas. Estou a agradecer para entidades fiscalizadoras superiores. Tema abstrato mesmo. Convite da Assembleia do Estado. A ocorrer dia 25, para a festa de confraternização. A nossa será junto com o Dia das Mães, no dia 15 de maio, com a presença do bispo neste tribunal. Agradecemos a Assembleia e comunicamos a nossa. Convite da Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, doutor Miquiles, para a posse da nova diretoria, a ocorrer dia 25, depois de amanhã, 8 da noite, no auditório deste tribunal. Vossa Excelência é ratificada a designação. Vossa Excelência quer acompanhá-lo, conselheiro? Certo. Solicitação da senhora Paola Cardoso Silva Oliveira, ex-estagiária, para a realização de estudos na divisão de arquivo, para elaborar trabalho de conclusão do curso. Eu acompanho a solicitação através dos órgãos do Tribunal, CGE e DEJU, favoráveis. Aprovo pela manifestação dos colegas. Estamos a parabenizar, e o fazemos na devida ordem, são expedientes que nós mandamos apenas seguindo uma rotina do cerimonial da Corte, presidente do TCE de Minas, presidente do TCM de São Paulo, que chegaram a nós, muito obrigado, registro todos, e agradeço-se a todos, são inúmeros. Vou franquear a palavra, explicações, comunicados. Senhor presidente, se ninguém quiser me preceder... Não, ninguém não, Vossa Excelência... Gostaria da palavra. Bom, é apenas para dar ciência que, em virtude da urgência, deferi 3 medidas cautelares no âmbito da CGL, da Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo, monocraticamente. Uma é objeto do processo 1411 de 2014,
É um pedido de suspensão do pregão presencial número 25 de 2014, cujo objeto é a aquisição pelo menor preço global de livros paradidáticos para a formação continuada de professores da língua portuguesa. O outro é objeto do processo 1338 de 2014 e trata do pedido de suspensão do pregão presencial número 20 de 2014, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de painel de mensagem variável e sinalizador direcional móvel para atender necessidades do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. E o último pedido de suspensão tem como objeto o pregão presencial número 13 de 2014, que visou a contratação pelo menor preço global de serviços de reserva, emissão, marcação e fornecimento de passagens fluviais, aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais para atender necessidades da Secretaria de Educação. Estou dando ciência dessas cautelares que deferi monocraticamente ao Tribunal Pleno. Registre-se. Alguma outra observação? Senhor presidente. Pois não, doutor Érico, é uma honra. Eu gostaria de indagar ao auditor Mário. Vossa Excelência é relator da SEDUC? Conselheiro, eu sou relator da Comissão Geral de Licitação do Estado. Era isso que eu queria saber. E eu queria fazer uma reflexão no tribunal sobre esse assunto. Na realidade, a despeito do que já está feito, e eu não quero, de forma nenhuma, obstruir, já que é uma questão cautelar, mas eu tenho a impressão que nós precisamos refletir e corrigir esse procedimento no tribunal. Na realidade, o relator das contas da SEDUC sou eu, salvo engano, as contas atuais. E estas medidas cautelares devem ser, na minha análise, dadas pelo relator das contas do órgão SEDUC, e não da CGL. A CGL é um órgão, senão o relator da CGL, que hoje é o auditor Mário, vai ser responsável por todas as cautelares relacionadas à licitação no Estado do Amazonas. Ele tratou aí de DETRAN, tratou de SEDUC, seja lá qual for, todas as licitações são direcionadas para a CGL. Logo, só será o auditor Mário que vai examinar esse assunto, se nós levarmos em consideração o aspecto de que é a CGL que está sendo, que está levando a efeito a licitação. Mas a contratação é para a SEDUC, para o DETRAN, para a Cefaz e todo o Estado. Então, eu gostaria, senhor presidente, que nós corrigíssemos esse assunto. E, na medida em que as coisas, por exemplo, se a representação é direcionada a uma licitação que tem por objetivo algo para a SEDUC, que esta seja distribuída para a SEDUC e não para a CGL. Só se for um assunto relacionado à própria CGL, mas não à SEDUC. Mas eu não me oponho, quero dizer, a Vossa Excelência, que desde já endosso as providências que Vossa Excelência tomou nesse processo. Não estou querendo desfazer, inclusive, nem trazer para mim, nestes casos específicos. Só queria que este assunto fosse corrigido daqui para frente. O que pensa o decano? Eu acho corretíssimo a observação feita do conselheiro Érico. O relator das contas da SEDUC é Sua Excelência. Não tem por que Vossa Excelência tem alguma outra opinião, conselheiro Cabral? Vossa Excelência, conselheiro Miquiles. Concordo e acho que deve ser recomendado, inclusive, a chefia de gabinete, no caso, quando forem encaminhados esses processos, né, e observar esse detalhe. No caso do doutor Michel, o pleno, a presidência vai fazer o seguinte, pacificando, e como o doutor Érico já bem esclareceu, já há um andar, e ele prosseguirá com Vossa Excelência. Nos próximos, estamos a recomendar à Secretaria-Geral do Pleno que direcione em função da fase, porque realmente precisa ver o tempo e o movimento. Como? Se for na fase inicial, claro que é a origem, a SEDUC, a cultura, seja de onde for.
Agora, se já for no processo licitatório em si, numa querela dentro da licitação, porque não obedeceu isso e aquilo, é outra história, completamente. Né? Não, eu estou dizendo que o notistato é a origem, é cautelar, ou seja, por cautela, vem antes. Nesse caso, creio que não nenhuma discussão, é o relator da matéria. Mas vamos admitir que tivesse sido ultrapassado, que a querela já fosse em cima da própria CGL, né, pelo um resultado. Aí sim seria um caso excepcional. Mas a rotina é o andar da carruagem traçado pelo conselheiro Érico e ratificado pelo plenário. Vossa Excelência entende dessa forma também, conselheiro Mário Filho? Então, pacificada a matéria. Mas, olha, eu endosso todos os atos praticados pelo auditor Mário nestes assuntos aí, porque como a medida é cautelar, realmente ele recebeu, ele tomou as medidas que tinha que tomar e eu não tenho nada a obstar em relação a isso aí. O que foi ratificado, inclusive, pelo plenário como um todo. Está franqueada a palavra. Mas eu creio que, a partir da cautelar, o processo já deve ser encaminhado ao relator das contas da SEDUC, do DETRAN, né? Pode ser, não tem problema para mim. É só chamar atenção para esse detalhe. Mas nesse processo já agora... Nesse processo, pode o relator Perfeito. dar continuidade ao mérito. Vamos... Está franqueada a palavra. Procurador-Geral, doutor Carlos Alberto. Na esteira da proposição do conselheiro Érico Desterro, e acatada pelo Pleno, eu confesso que, no momento, eu não sei como é que está funcionando a estrutura do município de Manaus, mas havia dentro da Secretaria de Administração um órgão que fazia licitações para toda a estrutura. Então, eu sugiro que, caso haja, ou se estabeleça a mesma simetria da decisão para o município de Manaus. Perfeito. Perfeito. Acho que é bem observado e ratifica o conceito. Continua franqueada a palavra. Vamos, então, à distribuição por sorteio. Sete, Cabral. Júlio Pinheiro, número 1. Conselheiro Érico, número 4. Arimoutinho, número 6, Felipe. Conselheiro Mário Filho, número 5. Número 3, auditora Yara Lins. Auditor Alípio, número 2. Eu queria ter uma manifestação de alegria agora. Interessante que nossas dúvidas, né, todas elas podem levar até uma possível observação por ação, não por omissão. Conselheiro Érico, de licença médica, pelo motivo que todos sabem. Conselheiro Yara, não presente. Conselheiro Mário age. Tribunal agiu. Isso é ótimo. 96% a relação de desentrega. Agora, eu espero que os servidores da casa, né, acompanhem esse ritmo, porque mercadoria tem, trabalho há, né, para ser analisado. Agora, vamos à fase das inspeções em maio, em seguida as instruções processuais, para ver se a gente cumpre até março vindouro esses julgamentos das contas de 2013. Julgamentos adiados. Eminente conselheiro Lúcio Albuquerque, vosso processo é o número 613 de 2014. Há um pedido, solicitou vista o eminente procurador, doutor Carlos Alberto. Aqui é um recurso em que eu estou tomando conhecimento desse recurso, uma revisão, e dando provimento parcial. Por que parcial? Porque eu mantenho a legalidade da contratação,
requisição de pessoal, como tem sido comum nesta casa, mas retira a multa aplicada, evidentemente, ao responsável. Né? E o doutor, há o destaque do conselheiro Júlio Cabral, que ele mantém a multa. E o doutor procurador, doutor Carlos, pediu vista do processo. Não sei qual o pensamento de Sua Excelência. É só para esclarecer, doutor Carlos, que se trata de uma série daquelas contratações que já terminaram, a irregularidade não pôde ser afastada, mas a multa, o tribunal tem mantido a supressão da multa, a retirada da multa, melhor falando. Né? Como bem explicou o decano, são centenas de casos. Retira a multa. Mantém a legalidade, mas retira a multa. A multa, ela foi dada ao... Mantém o mérito e tira a penalidade pecuniária. Solidariamente. Na verdade, eu não fiz nenhuma manifestação escrita, porque achei que a questão era mais singela e dava para fazer uma manifestação de forma oral. Obrigado, relator. Depois de analisar a questão, eu pedi vista de analisar a questão, o meu ponto de vista encaminha-se pela mesma sintonia do voto do relator. A manifestação do conselheiro Cabral está disponibilizada, é pela manutenção da multa, é um ponto de vista conhecido. Eu só queria Só um que alguém minutinho, me conselheiro. informasse. Vossa Excelência, Para justificar por que eu mantive a multa, não é? O parquet destacou, no parecer que foi disponibilizado, que a recorrente assinou o edital do processo seletivo fazendo parte da comissão que avaliou o certame e conduziu as portarias de contratação, em que pese a secretária da CEMED, à época, ora recorrente, argumentar que é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo admitir servidores, por outro lado, informa o doutor órgão ministerial que o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei Municipal número 539 de 2005, preconiza que é de competência da SEMAD conduzir o planejamento e desenvolvimento de recursos humanos no âmbito do Poder Executivo. Portanto, a recorrente também tem sua responsabilidade no que tange a admissão de pessoal, considerado ilegal por esta Corte, é a razão pela qual a multa aplicada à mesma, assim como ao prefeito, deve permanecer. É o meu destaque e a minha opinião, Excelência. conselheiro Érico. Só queria uma informação antes, queria saber quem está impedido no processo. Não está Não há funcionando como impedimento, conselheiro. Não tem impedimentos. Alípio Reis Firmo Filho. Ele não está participando da votação. Mas era quem relatou o processo original? A pergunta, doutor Michel, creio que sim. Até porque se está creio que sim. É porque não está assinalado aqui, é só isso. Perfeito, eu creio que sim. Eu voto com o conselheiro Júlio Cabral pela manutenção da multa. Essa contratação é de 2011. Ela não é tão antiga assim. É o Alípio. Então, nós temos 2 votos, que é pela manutenção da multa. Júlio Cabral, Érico Desterro. Temos o voto do decano, que é o relator do processo, pela irregularidade sem multa. Vossa Excelência, conselheiro Miguel. Eu creio que, e nós temos votado sempre dessa maneira, porque o que eu tenho observado, que nesses processos de contratações temporárias, eu nunca vi nenhum julgamento aqui no tribunal em que você tenha aplicado multa ao chefe do Poder Executivo Estadual, ao chefe do Poder Executivo da Prefeitura do município de Manaus, mas quando é um prefeito do interior, quando é um secretário municipal do interior, a multa sempre é aplicada, né? E nesses casos, por exemplo, de as contratações temporárias no âmbito estadual, todas elas têm a autorização do chefe do Poder Executivo. E nem por isso ele é multado. Da mesma forma, também no âmbito do município de Manaus. É a legislação que exige essa autorização. Por isso, eu creio que, mesmo a despeito da secretária ter assinado o edital, etc., tal como mencionou o conselheiro Júlio Cabral, a jurisprudência aqui do tribunal tem sido nesse sentido de retirar a multa, ainda que considere ilegal a contratação. Por isso, eu voto com o relator.
Vossa Excelência, conselheiro Mário Filho. Eu acompanho o relator. Por maioria, prevalece o voto Lúcio Albuquerque. Eu queria que me permitissem passar a presidência e acho, decano, que Vossa Excelência deve assumir o meu lugar. Conselheiro, você está com a palavra para relatar o processo 1043-2012, que eles têm um par de declaração aos autos do recurso de recuperação e do senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito de Manicoré. Há um destaque sobre a conselheira Miquílis nesse processo. Você está com a palavra. Presidente, esses embargos aqui, na semana passada, ia ser julgado, ou na retrasada, eu não me lembro bem, houve um destaque do conselheiro Raimundo Miquílis, não é? E, consequentemente, um pedido de vista do procurador, que devolveu os autos negando provimento aos embargos, declaração, e acompanhando ao relator que fala. Então, eu mantenho o meu voto, ainda mais firme com a posição do nosso parquê, e o destaque é do conselheiro Miquílis, não sei se ele vai querer mantê-lo. Aliás, o destaque era para ouvir o Ministério Público. É uma preliminar para... Preliminar para ouvir o Ministério Público, e ele se manifestou. Público, né? Isso. Mas eu atento à leitura do voto disponibilizado no sistema. Os embargos, eles estão ponderando aqui que o tribunal e a comissão de inspeção, o órgão técnico, a unidade técnica, não levou em consideração aqui para a apuração dos gastos com pessoal, não deduziu desse total os gastos com aposentados, com pensionistas, que, com isso, o valor da despesa não ultrapassaria os 54% destinado ao Poder Executivo Municipal. Ficaria em torno de 51,54% em relação à receita corrente líquida do município. Mas também não ficou muito claro na análise da unidade técnica, e Vossa Excelência concordou que havia divergência entre o que foi apurado pela unidade técnica, pela comissão e o que estava registrado no anexo 10, o comparativo da receita orçada com a arrecadada. Desse modo, eu também não me convenci da análise técnica feita pelo órgão do tribunal e pelos dados que estão aqui disponibilizados no relatório de Vossa Excelência. Eu creio que o embargante tem razão na sua manifestação, mas, de qualquer maneira, eu preciso analisar melhor os autos, por isso eu peço vista do processo. O conselheiro José Miquílis pede vista do processo. Consequentemente, eu devolvo a presidência ao conselheiro Josué para cuidar da sessão. Vista, conselheiro Miquílis, para sua residência. Pois não. Muito obrigado, conselheiro decano. O terceiro processo, na pauta dos adiados, é retirado face à ausência da auditoriária, por motivo já registrado em ata. Vamos, então, à pauta de julgamentos. Na pauta do eminente conselheiro Lúcio Albuquerque, primeiro processo da pauta com destaque é o de número 1094 de 2014, é um recurso de revisão de Anderson
Batista Monteiro, auxiliar judiciário do Tribunal de Justiça do Estado. Face a uma decisão da primeira Câmara, exarada em 2011. Há o destaque do eminente conselheiro Érico Desterro. Conselheiro relator Lúcio Albuquerque. Nesse processo, Excelência, eu estou declarando a legalidade, dando provimento, evidentemente, tomo conhecimento do recurso, do provimento, certo? Para reformar a decisão desta Casa, que é da Igreja Primeira Câmara, e declara a legalidade do ato considerado aposentadoria, tá? E determino ao Tribunal de Justiça do Amazonas que proceda a devida inclusão da parcela prolabore nos proventos inativados, uma vez que o requisito para incorporação dessa vantagem havia sido preenchido antes da revogação do artigo 142 da Lei 1062 de 86. É este meu voto, e o conselheiro Érico tem um pensamento diferente quanto a esta determinação. Não há motivo, amigo. Senhor presidente, meu voto é no sentido do não provimento do recurso, por entender que não cabe ao tribunal fazer essa determinação. Eu acho que a decisão estava correta. Continua em discussão. Colherei os votos. Conhecido o voto do eminente decano, o voto do revisor Érico Desterro, colho o voto de Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu acompanho o voto do conselheiro Érico. Eminente conselheiro Miquiles. Presidente, no âmbito da primeira Câmara, Vossa Excelência é testemunha de que nós chegamos a um denominador comum na medida em que a resolução 09/2009 foi alterada pela resolução 32, em que permitiu a que o Tribunal de Contas oferecesse prazo ao órgão para corrigir um ato de aposentadoria e etc. E também no âmbito da primeira Câmara, nós estamos julgando legais as parcelas que constam do ato e concedendo prazo, por exemplo, para o Amazon Prévio, o Manaus Prévio, ou um órgão da Prefeitura do interior, inclua determinada parcela em que o aposentado tem direito. E eu creio que essa foi a medida mais acertada, porque evita, por exemplo, de um novo processo ingressando no Tribunal de Contas. Quando o ato vem retificado, nós julgamos a legalidade do ato retificado, incluindo aquela parcela. Então, eu penso que o voto do conselheiro Lúcio é pertinente e eu estou de acordo com o voto de Sua Excelência. Eu só antes queria fazer uma pergunta, porque pelo que eu entendi, Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, em robustecer o voto do relator, Vossa Excelência diz que a própria administração já se corrigiu? Nesse caso ainda não, mas nós temos decidido na Câmara assim. Sim. Julga-se legais as parcelas que estão no ato e determinamos a inclusão das parcelas que o aposentado teria direito. Uma concessão de prazos com determinação para que sejam incluídos. Ao chefe do Poder Executivo, inclusive. Essa fase foi oferecida ao Tribunal de Justiça? Ele está concedendo agora no recurso. Perfeito. Eu acho, conselheiro Érico, que agora pacificar as explicações. Não, eu continuo com a minha opinião, conselheiro. Eminente conselheiro Mário Filho. Mas eu continuo com a minha opinião. Sim, eu só estou dizendo que não está sendo votado já a inclusão, e sim a possibilidade... Não. O tribunal, se prevalecer o voto do eminente conselheiro decano, será no sentido de determinar ao, sei lá quem, Tribunal de Justiça, que inclua, ou seja, o tribunal está assumindo as vezes do gestor, o que nem é permitido ao próprio Poder Judiciário fazer, mas é apenas a minha opinião.
Bem, temos um empate 2-2. Vossa Excelência, conselheiro Mário Filho, decide. Eu acompanho o relator. Prevalece o voto do eminente conselheiro Lúcio Albuquerque. Próximo, por maioria. Processo número 1159 de 2014, recurso de revisão também. É a mesma coisa. Situação idêntica. Meu voto também é no mesmo sentido. E a proclamação eu faço da mesma forma. Por maioria, o voto do relator, conselheiro Érico Desterro. Senhores conselheiros, tem um processo da conselheira Iara, foi retiro de pauta. Há 2 processos do eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho. Vossa Excelência confirma a retirada desse processo? Também o faço. Conselheiro, na minha pauta, o conselheiro Miquiles pediu vista de um processo. O primeiro processo da minha pauta é de número 5.793 de 2013. Apenas pedido de vista, né? Registro o pedido de vista do conselheiro Miquiles no processo Érico Desterro, 5.793 de 2013, concedida a vista. E proclamo a pauta aprovada do conselheiro Miquiles nos demais processos. Me permita, presidente. Pois não. Vossa Excelência não proclamou dos meus que não, evidentemente, tinham se dado destaque no processo. Se estão aprovados ou não. Tem 2 processos. Assim como proclamo-se a República, eu proclamo Vossa Excelência com viva as armas da nação verde e as cores ouro-verde. Pela ordem estão proclamados os demais processos do decano, de Vossa Excelência Júlio Cabral, de Vossa Excelência Raimundo Miquiles, de Vossa Excelência Érico Desterro, de Vossa Excelência conselheiro Mário Filho. Não faço do auditor Alípio, proclamo também o processo que restou-lhe, já que Vossa Excelência retirou 2. Estão proclamados os processos da pauta que não mereceram nenhuma observação. Processo administrativo. Conselheiro Érico, estou a ingressar na pauta administrativa dessa 13ª sessão. Há um processo visto a Vossa Excelência, número 6.575 desse 2013, da ANAS e da Sindicontas, solicitam novos servidores oriundos do concurso 01 de 2013. Senhor presidente, eu solicitei vista desse processo, que é uma exposição de motivos do Sindicontas e da ANAS, que vem a ser Sindicontas, o Sindicato dos Servidores, e a ANAS, Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Associação dos Analistas Técnicos de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E eles ponderam aqui sobre o seguinte: propõe a Vossa Excelência que os novos servidores, oriundos do concurso número 1 de 2013, para a especialidade de auditoria governamental, sejam lotados exclusivamente nas respectivas unidades técnicas da Secretaria-Geral do Controle Externo, SESEX, e nelas permaneçam durante o estágio probatório, pelos motivos abaixo expostos. Fazem uma exposição de motivos. Vossa Excelência encaminhou o processo para a análise. Aliás, fui eu, ainda como presidente, mas já quase para sair, pedi a DRH e depois a DIJUR que se manifestasse. Não houve tempo do processo retornar a mim na presidência. Mas houve a manifestação do DRH, expondo aqui uma série de situações sem fazer uma conclusão a respeito. Mas a DIJU, depois de um arrazoado extenso, concluiu o seguinte:
pelos motivos aqui expostos, essa diretoria entende não haver impedimento constitucional e nem legal que obste os servidores aprovados no concurso de analistas técnicos de controle externo, auditoria governamental pertinente aos editais número 1 de 2013 e número 1 de 2008, de exercerem suas atribuições legais nos cargos comissionados ou funções de confiança, ou mesmo de assessoramento, nos gabinetes de conselheiros, auditores, procuradores, corregedoria, ouvidoria, consultoria jurídica e diretoria jurídica, por se tratar de setores cujas funções são compatíveis com as finalidades inerentes ao cargo efetivo para o qual foram regularmente nomeados. E eu analisei o voto de Vossa Excelência, e Vossa Excelência acompanha de jur. E a razão pela qual eu trouxe esse assunto para a discussão é a seguinte: eu não discuto que não há vedação alguma para que os servidores concursados ou não estejam exercendo funções em cargos de confiança, em cargos comissionados dentro da administração do Tribunal de Contas. Não há vedação legal nem constitucional, e a questão não é esta. Aliás, nem os próprios requerentes colocaram a questão nesses termos, salvo engano meu. Não disseram que era uma atitude ilegal do tribunal. Mas eu passei 2 anos na presidência, Vossa Excelência agora já tem algum tempo. Recentemente esteve lá o conselheiro Miquiles, o conselheiro Júlio Cabral, enfim. E nós todos sabemos que o controle externo sempre padeceu de problemas de pessoal. Não havia uma semana durante a minha presidência que não entrasse um chefe do setor dizendo: olha, eu preciso de gente para trabalhar. Não sei se continua acontecendo com Vossa Excelência. Nós estamos sem ninguém, nós não temos servidores suficientes para isso. Não sei se está aqui o secretário de controle externo. Muito bem. E é um fato, tanto que nós, nos últimos anos, fizemos alguns concursos para suprir essas deficiências. O conselheiro Júlio Cabral fez, o conselheiro Miquiles tocou, eu mesmo fiz algum. Nós aparelhamos muito bem o setor de engenharia do tribunal, não é? Recentemente, nós fizemos um concurso em que colocamos lá no Ministério Público 20 novos servidores concursados. É dizer, os setores estão melhorando, não há a menor dúvida, com esses ingressos. Porém, algumas desses servidores que foram recrutados para trabalhar no controle externo estão hoje ocupando funções em outros setores. E apenas eu peço para registrar a minha opinião sobre isso. E a minha opinião sobre isso é que, pelo menos durante o estágio probatório, o servidor deveria permanecer no controle externo. No controle externo, quando digo, é atuando, se ele fez um concurso para exercer uma atividade de controle externo, só dá para dizer que ele está apto ou não para aquela atividade se ele estiver exercendo efetivamente a atividade de controle externo. Senão, esse estágio probatório não serve para nada. Serve para dizer que ele tem aptidões, sim, mas em outra função, não na função para a qual ele foi selecionado. Ou seja, tem que fazer inspeção, tem que instruir os processos de competência do tribunal, e eu entendo e eu mesmo me utilizei de servidores do controle externo em cargos de direção, até porque é uma forma de você premiar alguns servidores, prestigiar alguns servidores que merecem. Não é? Eu não estou aqui, não sou contrário, muito pelo contrário, a minha história de relacionamento com os servidores é no sentido contrário, no sentido de privilegiar os servidores do tribunal, não é? Nas funções de direção. E, portanto, eu acho válido chamar para trabalhar em funções de destaque. Eu até entendo, por exemplo, que o cargo de chefe de gabinete
dos conselheiros, auditores e procuradores, sendo um cargo de direção, até pode ser uma exceção a essa regra, porque, de fato, é uma maneira de você premiar um servidor que você entende mais destacado, enfim. Mas a mera assessoria no gabinete do conselheiro, no gabinete do auditor, no gabinete dos procuradores, ela, na minha opinião, desvirtua a ideia do concurso público e a necessidade de nós termos mais servidores no controle externo. Porque depois não adianta nós dizermos assim, houve um trabalho ruim do controle externo nesse processo, ou o controle externo não agiu adequadamente nessa análise, se nós estamos retirando do controle externo os servidores mais qualificados, talvez, para fazer aquele trabalho. Então, a minha ponderação, e adianto o meu voto, não baseado, porque, veja, o fato de ser legal ou ilegal não é a questão, mas o tribunal pode decidir, sim, por uma resolução, estabelecer critérios para que o servidor exerça cargo comissionado. Não há impedimento nenhum quanto a isso. É uma questão discricionária do tribunal. Até entendo que, se o tribunal pensar de outra maneira, paciência. Eu estou apenas, nesse momento, registrando que entendo correta a proposta destes dois sindicatos, e o meu voto é no sentido de que os servidores aprovados no concurso público e que ainda estejam no exercício do estágio probatório permaneçam na atividade de controle externo no âmbito da Secretaria de Controle Externo. Lá eles podem exercer diretoria, assessoria, o que for, lá. Nada impede que exerça lá, mas não fora de lá, enquanto o estágio probatório estiver correndo. Este é o meu voto. Excelência, eu peço a palavra. Vossa Excelência tem, conselheiro Cabral, já que o decano não sacou primeiro. Eu me lembro bem, essa é a segunda vez que Vossa Excelência fala sobre isso, nesse mesmo assunto. Inclusive, ficou um compromisso dos conselheiros, procuradores, se eu não me engano, de não ou devolverem ou não requisitarem mais pessoas do controle externo. Ou então foi um outro assunto, Excelência, mas, de qualquer maneira, eu acho que eu saiba, eu não tenho ninguém no meu gabinete que é oriundo do controle externo. Mas eu, só para afirmar, estou com Vossa Excelência. Eminente conselheiro decano, eu gostaria... Voto com Vossa Excelência. Entendo que todo o seu Tribunal de Contas é do controle externo. Aqui nós não temos controle interno, está nos órgãos da administração que nós fiscalizamos, como o Executivo, o Judiciário. Aqui todos são admitidos a trabalhar no tribunal, em qualquer setor do tribunal. Por isso que eu acompanho Vossa Excelência. Eu acho que realmente o servidor não precisa ficar distrito a trabalhar lá na Secretaria de Controle Interno. Qualquer procurador que for designado pelo presidente do Tribunal de Contas ou o conselheiro o convidar para sua assessoria, ele deve ir. No meu entendimento. Eminente doutor Carlos Alberto, procurador, solicita uma intervenção, é uma honra ouvi-lo. Presidente, conselheiros, não é praxe nem regimentalmente até o Ministério Público não fala nos processos administrativos, no julgamento, né? Mas eu peço a paciência de Vossa Excelência para expor um ponto que eu acho importante. A função do Ministério Público aqui é custos legis, né? Então, não posso me furtar a dar um ponto de vista, o conselheiro Cabral, sobre a questão, o conselheiro Érico. Essa questão de servidor público, ela é bem esmiuçada e bem detalhada na lei, tanto na 8.112 quanto na congênere estadual. E existe o direito, ele é marcado por princípios, né? Um dos princípios mais marcantes do direito é quem pode mais, pode o menos. Se uma pessoa pode fazer um concurso, adentrar numa instituição e sem sequer, no dia seguinte à sua posse, ele pode ser cedido para outro órgão, e isso é natural. Eu tenho, inclusive, um servidor que é chefe de gabinete, diretor lá do Ministério Público, o Matheus,
que ele é servidor de uma secretaria municipal, ele nunca trabalhou lá. Desde que ele passou, ele está sempre trabalhando aqui no Tribunal de Contas. Quer dizer, se isso pode, muito mais pode, dentro do próprio órgão ou entidade onde ele trabalha, ser deslocado a discricionarismo da direção. Tá? E, com todo respeito a quem pensa o contrário, e a beleza do direito, que me maravilhou vir para essa área, foi que a gente pode ter muitas soluções para chegar no mesmo caminho. Eu penso da mesma forma que o conselheiro Lúcio. Eu acho que todo o Tribunal de Contas, todos os seus setores, claro que tirando manutenção, eles fazem parte do gênero, são espécies do gênero controle externo. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela paciência. Eu queria, já que houve a intervenção do outro procurador, que, com todo o respeito e admiração que Vossa Excelência, em particular, merece a mim, até hoje eu não utilizei esse expediente. Mas vejam bem, se duas associações de classe amarram possibilidades, invadindo uma área de competência da administração, para cercear uma possível transferência ou a isenção de servidor, que deve representar ganhos, é estranho. É estranho. É, no mínimo, estranho. Me perdoe. Eu não usei, não quero usar, comungo de toda a filosofia do estágio probatório. Entretanto, eu não gostaria de apear-me neste assunto. Por isso, eu expedi esse voto. Não tenho nenhuma diferenciação de conceituação, Érico Desterro. Pelo contrário, irmão, mas o presidente da casa ficar sendo ditado por duas entidades de classe que investem contra a possibilidade de colegas seus ascenderes é estranho. Eu já vi o inverso. A entidade pedir para romper uma amarra para que seus associados e servidores, né, sindicalizados, possam subir. O inverso, não. Mas eu me quedo à decisão do Pleno, até porque nunca utilizei, já como bem disse Érico Desterro, já vem de 2013, recepcionei, submeto à discussão, quedo minha resultante democraticamente. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite de novo falar? Claro. Só para dizer a Vossa Excelência o seguinte, eu tive a percepção um pouco diferente de Vossa Excelência sobre essa ação desses sindicatos. Esses sindicatos, e eu louvo, estão pensando muito mais na instituição do que nas pessoas. Na realidade, ao agir assim, estão pensando na instituição Tribunal de Contas, na minha opinião. Insisto, nós aqui, vez ou outra, criticamos a ação do controle externo, dizendo que o trabalho não foi bem feito, que não sei o quê, que o laudo não está adequado, mas nós que pertencemos à cúpula do Tribunal de Contas temos participação nisto e essa discussão vem a propósito na medida das opções que nós fazemos para o controle externo. O controle externo existe em função das opções que nós fazemos. Eu, particularmente, me cansei, há alguns anos atrás, toda vez que era convocado para participar de uma comissão para rever o quadro de pessoal do tribunal, nós começávamos falando de melhorar o quadro de pessoal técnico, e a lei que saía criando cargos comissionados no gabinete dos conselheiros, auditores e procuradores. E o controle externo ficava sem qualquer assistência. Então, eu faço a minha parte de meia-culpa, quando tive, e tem todos os registros em que eu me posicionava contrário sempre, mas nossos gabinetes são muito bem equipados, na minha opinião, de servidores, de recursos humanos, de todas as espécies de recursos. Agora mesmo o Ministério Público foi reaparelhado, e no que diz respeito ao Ministério Público, o Procurador-Geral está aqui, esteve na reunião em que tive previamente com eles, perguntei, aquela modificação foi discutida com o Ministério Público, não é? E lá
nós firmamos um entendimento, que eu espero que seja respeitado, de que os servidores que passaram no concurso do Ministério Público fiquem lotados no Ministério Público e que, ao preencher os cargos comissionados do Ministério Público, não fossem lançados mão de servidores do controle externo. Eu espero que este acordo seja respeitado, porque, se não for, eu quero desde já avisar que a primeira vaga de assessor que tiver no meu gabinete, eu vou convidar um funcionário do Ministério Público para participar, porque sei que lá passaram, nesse concurso, excelentes técnicos. E qualquer um deles seria muito bem-vindo no meu gabinete como assessor. E se prevalecer o entendimento ou esse acordo for rompido, a primeira oportunidade que tiver, eu vou convidar alguém do Ministério Público, um desses do Ministério Público, para minha assessoria. Presidente, licença, só não é uma réplica, na verdade é uma resposta, né? Enquanto eu for procurador-geral, até o dia 28 de julho, a regra será obedecida. Existe apenas uma única procuradoria, que é da titularidade da doutora Evelyn, que até hoje não nomeou assessor. Eu sei que ela parece que tinha uma preferência por um determinado assessor, ou coisa parecida, não sei bem detalhes, mas a questão é que é o único caso que ainda não nomeou assessor. Mas, enquanto eu estiver lá, a minha posição será contrária, ou seja, para manter o compromisso. É uma questão de compromisso. Continue em discussão, conselheiro Miquiles. Bem, a respeito do assunto, e nós já discutimos isso por ocasião o concurso que foi realizado em 2008, quando da lotação dos servidores, dos concursados, nós discutimos esse assunto, e eu fui voto vencido, estava na presidência na ocasião, que eu entendia que o concurso foi realizado para reforçar a parte técnica lá no âmbito da análise dos processos, né, do controle externo, porque controle externo é todo o tribunal. E naquela ocasião eu fui voto vencido, e eu creio que o conselheiro Érico tem razão, na minha opinião, não só na fase do estágio probatório, mas em todas as ocasiões. Você retirar o técnico que fez um concurso para a área de auditoria governamental, etc., etc., para trabalhar, reforçar lá a análise dos processos e retirar para a assessoria, me parece que não seria muito adequado. Creio que o sindicato e a associação aí tem razão na solicitação, não só no estágio probatório, mas eu acho que em qualquer momento. Certo? Então, por isso, eu acompanho o conselheiro Érico na sua manifestação. Naquela ocasião fui voto vencido e eu continuo mantendo a mesma opinião a respeito do assunto. Nós sabemos que tem vários técnicos concursados que poderiam dar uma contribuição muito grande no controle, na assessoria dos conselheiros, mas eu já tenho essa posição definida. Como eu só tenho mais um ano de permanência na casa, vou continuar com ela. Conselheiro Mário Filho. Senhor presidente, eu entendo que lotação de servidores é ato discricionário de Vossa Excelência. Vossa Excelência é que deve decidir onde os servidores devem ficar lotados, onde devem contribuir com sua força de trabalho para este tribunal. E, portanto, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. E nessa situação nós temos 3 votos que acompanham a direção. Eu vou ter que, em alta causa, proferir o voto de Minerva. Mas antes de fazê-lo, eu quero invocar as 2 vigas mestras do controle externo, doutor Pedro, doutor Lorival. Jamais
na condição de presidente, eu apontei um servidor para ingresso ou para ser deslocado. Ao maestro, a batuta, a responsabilidade da harmonia. E assim tem sido, sobremodo, nesse nevrálgico setor do tribunal que hoje, graças aos concursos e às presidências que passaram, é fortalecido, prestigiado em todas as suas decisões. Até hoje não tive um problema sequer com o controle externo, e se quiserem que cite os nomes, doutor Pedro e doutor Lourival estão presentes à sessão, neste caso. Agora, quero dizer a vós, e a todos, e ao conceito, tanto do conselheiro Érico, ratificado pela filosofia Raimundo Miquiles, acompanhado, agradecendo o pensamento de outros. Uma coisa é nós agirmos, é manter os acordos, é pactuar, é filosofar, outra coisa é se amarrar. Eu não me sentiria bem, não porque discordo, porque, olha, logo na primeira vez, logo no início da administração, que, na realidade, o ano brasileiro começa um pouco mais tarde, né? Então, eu quero proclamar esse resultado, dizendo que prevalece a direção mantida, não é aceita a solicitação da ANAC e do Sindicontas, e é permitido, sim, só que podem ficar tranquilos de que não haverá nem uso nem lambuzo dessa medida. E os pactos, a exemplo do que disse o doutor procurador, eles, na minha opinião, só têm que ser renovados, entendeu? Porque eu também não quero rompê-los, eu tenho conhecimento, né, dado por Vossa Excelência e agora publicamente pelo procurador, para que não se mexa em órgãos do Ministério Público, que, por ser especial e de contas, deve ter esse tratamento de suas especialidades. Então, proclamo o resultado, mantendo o voto da presidência. Eu até pensei que ia ser mais pacífico isso, porque eu não quero usar desse expediente mesmo. Nos julgamentos em pauta, salvo alguma observação de agora, eu vou dar por aprovada a pauta. Não é? Que trata de solicitações de licença especial, concessão de abono, gozo de férias. Não tem nenhuma matéria que não seja de ordem do Departamento de Pessoal, seja do Recursos Humanos. Alguma observação? Posso dar por aprovada a pauta administrativa? Excelência. Pois não, conselheiro Cabral. Eu queria só saber, doutor Ritil, qual é a situação desse senhor Elcio do Carmo Ribeiro, essa renovação de extradição? Como é que é o caso? Está sendo solicitada a renovação da disposição dele. Para a Defensoria Pública, tem cargo comissionado, exerce, o tribunal está renovando. Aprovada a pauta administrativa. Ao encerrar, eu quero agradecer e marcar nossa próxima reunião para o dia 30 de abril. Conselheiro Érico, eu devo lhe pedir desculpa, porque o que o decano fez foi autorizar a nossa viagem para o COINTER e não se incluir nela. Para onde, excelência? Para aquilo onde o senhor ia e optou por trocar. COINTER. É o conselho. Vossa Excelência já participou de 7? 8. Conselheiro decano, em vosso nome eu cumprimento a todos os presentes, desejando a todos a continuidade de um bom dia. Agradeço a Deus a harmonia como pudemos conduzir a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, bom dia.